Projeto de lei que inclui aulas de educação financeira e cidadania nas escolas da rede pública, com período integral em São Caetano, deve ser votado hoje na Câmara Municipal. A medida tem o objetivo de favorecer o conhecimento financeiro e incentivar habilidades e o espírito empreendedor dos alunos. E ainda para continuar em São Caetano, a Guarda Civil Municipal da cidade passou por uma reciclagem na semana passada para atender melhor os munícipes. Para explicar um pouco mais sobre a importância desse tipo de ação, nós vamos falar hoje com o secretário de Segurança da cidade, José Quezada Farina. Quezada, eu já estava até te dizendo, eu tenho um grande amigo que é o Leandro Quezada, ou Quezada, e aí a explicação é simples, né? De uma única região da Espanha vem esse sobrenome, vem, isso mesmo. E vocês devem ser parentes lá atrás de alguma forma. Quero crer. Me diga, por gentileza, o que vocês estão pretendendo com essa nova sinalização, porque a gente sabe que a gente também tem uma série de polícias aqui no país, né? Você tem a Polícia Federal, o Exército, Rodoviária Marinha, Federal, a Rodoviária Federal, Polícia a Polícia Militar, a Polícia Civil, e aí você tem as polícias e as guardas municipais. Na realidade, são guardas municipais que, a princípio, nasceram com o espírito de tomar conta dos próprios municipais, museus, escolas e tal, mas vocês tiveram que divergir um pouco dessa situação para tentar melhorar a segurança dentro das cidades, né? E é o caso, evidentemente, de São Caetano, né? Nós temos lá, né, o parágrafo 8º do artigo 144, que dá essa permissão para que os prefeitos possam criar as suas guardas civis municipais. E o fulcro inicial é o que você falou, né? O objetivo inicial era cuidar realmente do patrimônio municipal, uma guarda patrimonial, e com certeza hoje isso já tem se tornado bastante diferente, até porque tem uma expectativa do povo que quer a atuação de segurança ostensiva. Que talvez a polícia da guarda civil municipal seja mais próxima do povo. Talvez esse espírito, porque a gente, veja bem, existe uma possibilidade, e essa possibilidade é latente, de que a polícia militar mude para a força pública novamente, como aliás ela nasceu num determinado momento. Bastante tratativas, né? Essa daí, né? Eu não tenho acompanhado nesses últimos 5 anos. Que seria o policiamento de bairro, as pessoas que se conhecem, que quando você vê uma movimentação já estranha, porque hoje com esse negócio de que o policial hoje está aqui, amanhã está ali, depois está lá, ele não conhece as pessoas do bairro. E antigamente, eu tinha aí, sei lá, 10, 12 anos, você tinha o guarda... o inspetor de quarteirão. O inspetor de quarteirão. E ele te conhecia. Então, se ele via você andando com alguém, se ele visse alguém na sua cola diferente, ou se ele visse alguém diferente daquele hábito normal, ele já podia intervir. Ele já podia fazer o seu trabalho. É o espírito da polícia comunitária. Isso. Né? A polícia comunitária tem essa interação direta do agente de segurança com a comunidade aproximada em pequenos espaços. Isso ajuda muito dentro do que você falou, é verdade. Muito, embora a gente tenha visto grandes ações de guardas civis municipais aqui no Grande ABC, em São Paulo, até prendendo grandes bandidos e marginais, né? Grandes entre aspas, né? Não deveriam ser assim. Essa apologia, realmente, você tem razão, a gente não pode valorizar o mal, né? O grande é o policial, é aquele que dedica por pouco dinheiro, e é pouco dinheiro porque o salário deles não é legal, a verdade é essa, né? Eles dedicam a sua vida a salvar a vida do próximo, né? Para quem leva a termo a sua função. Então, a sua vocação e a sua função naquele momento. Então, você pedir que um pai de família, que muitas vezes tem 2 filhos em casa, que deixa a mulher e 2 filhos em casa, vá para a rua por R$ 1.500, R$ 2.000, colocar o peito na frente de uma bala, enfrentar a criminalidade. Então, é por isso que eu acho que a gente não pode tirar a força da polícia, seja ela a Guarda Civil Metropolitana, seja ela a Polícia Civil, seja ela a Polícia Militar. Você não pode tirar dessas instituições. Se elas têm erros, você tem que apurar os erros, apertar, separar o joio do trigo. Agora, você não pode tratar a polícia como uma instituição nefasta, porque ela não é isso, né? Ela está passando por um momento delicado, precisa de uma reestruturação, mas ela não é isso. Agora, voltando ao nosso tema. Não, é porque é fato, é fato. Eu conheço bem a polícia, tenho grandes amigos policiais, e a gente sabe que quando o policial tem denodo, vontade, vai atrás. Eu diria para você o seguinte, é herói aquele cara que com uma pistola, agora eles também não compram mais, antigamente o governo do estado dava um revólver que vinha no doce, né, um 38 pro cara, agora pelo menos é uma pistola 380mm, uma .40, que pelo menos faz com que o cara possa atirar em profusão. Antigamente o cara ia com 38, o cara ia com a metralhadora na outra, é uma guerra completamente diferente. E outra, se ele desse um tiro, e eu falei isso pro governador Mário Covas à época, falei, governador, vocês apanharam da repressão e estão descontando nessa polícia, falei isso ao vivo. Ele ficou irritado, como a gente tinha uma ótima relação,
uma relação que vai de amizade de família. Eu falei, isso aqui é verdade, o senhor tem que... Vocês apanharam da repressão, estão te contando nessa polícia aquilo que a outra polícia fez. Porque daqueles coronéis que estavam lá e que chefiavam, já tinham quase todos aposentados. Então, vocês estão te contando em quem não deve. Eu era uma criança nessa época. Todos nós, né? Todos nós. E aí, você tira a força que a polícia tem que ter. Então, o cara dava um tiro, tinha que fazer um relatório desse tamanho. O outro cara disparava uma metralhadora, dava 100 tiros e não tinha que fazer nada, porque bandido não presta contas a ninguém. Então, a gente cria uma desproporcionalidade. Voltando a esse tema, vocês têm que fazer muitas vezes um treinamento um pouco mais profundo para exatamente poder agir na raiz de um problema sério, que é quando tem que se enfrentar o criminoso na rua, né? Temos, e isso faz parte, inclusive, de uma legislação que nós temos que prestar contas à Polícia Federal, que é o órgão fiscalizador dessa temática dentro de todo um programa da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que nós temos que apresentar os resultados, os relatórios e colocar em prática. Por quê? Porque só fazer o treinamento, isso seria simples, você fecha o pessoal numa sala de aula, num local de treinamento, mas não, isso tem que dar resultado na prática mesmo, na prática do dia a dia que esse resultado vai vir à tona e que vai mostrar se houve realmente um bom resultado em termos desse estágio de aperfeiçoamento profissional. Que é quando você tem o contato na rua com a pessoa, né, com os munícipes e principalmente quando você tem um confronto, né? E o resultado do trabalho, né, nos índices. E como se deu essa aplicação da ação desse treinamento? Como é que foi feito isso? Nós fizemos dentro do currículo previsto para todas as guardas civis municipais do Brasil inteiro. Isso vem da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Nós temos os instrutores. Tem especialistas aqui fazendo a instrução. E tem qualificação para isso. Nós não podemos simplesmente pegar uma pessoa, digamos que eu quisesse indicar um amigo meu. Isso não é possível. Você tem que ter uma qualificação, isso tem que ser aprovado pela legislação, tem que haver um currículo próprio para isso, e aí dentro de uma carga horária você terá os instrutores aprovados com fiscalização, aplicando essa carga horária com examinação final. Repito, eu sou contra esse mundaréu de policiamento que existe, mas ele hoje é extremamente necessário. O que precisava era uma política de regularização para que a gente tivesse uma polícia com inteligência única, agindo a favor do cidadão, sem aquele negócio. Não é comigo, é com o outro. Aí você vai. Aí não é aqui, é na rodoviária. Não é na rodoviária, é na federal. Aí você larga e vai embora para casa, que é o que acontece, né? É o ciclo completo de polícia feito por uma polícia. Isso, exatamente. Concordo. Você pode ter o policiamento do quarteirão, que vai se reportar a um policiamento maior, que vai se reportar ao outro, que vai chegar lá na ponta, na Polícia Federal. É ela que emana toda... E não importa se o governador é desse ou daquele partido, se o prefeito é desse ou daquele partido. Ela partidário. Por isso. Porque a polícia pode ser instrumento. Eu dirigi uma faculdade e um jornal em Ribeirão Preto e, de repente, derrubaram o Coronel Módulo lá. E foi um prefeito da cidade. E eu liguei para o Mário Covas. Falei, Mário, o cara é correto, corre atrás de bandido. Por que retirar? Porque o prefeito, quando assumiu, resolveu tirar o Coronel Módulo para botar o que ele queria, porque o que ele queria... negociava aquelas coisas assim que a gente não gosta de ver, que é isso aqui, ele finge que não vê, na favela ele finge que não entra. Tem que entrar na cidade, tem que ir no lugar onde tem rico, onde tem pobre, onde tem todo mundo, tem que dar segurança. É isso que você espera de uma polícia. E aí, por isso que eu falo, quando você tem uma inteligência única, ela age de cima para baixo e vai dando as informações, capacitando e, acima de tudo, informando. A polícia legalista e não subordinada a este ou aquele grupo político. Isso, porque aí você simplesmente... instaura o problema, né? Quando o Joaquim está no comando é de um jeito, quando o José está no comando é do outro. Então o pau que bate em Chico bate em Francisco, tem que ser de uma maneira só. Bom, eu queria agradecer aqui ao secretário de Segurança da cidade de São Caetano, José Quezada Farina, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, que isso é muito legal e que a polícia sempre seja próxima da população. É desta maneira que a gente pode ajudar e fazer com que as coisas sejam ainda melhores. E hoje, às 6h30 da noite, tem o Show Mais com o nosso querido mestre Dácio Arruda. O J mais ABC desta terça-feira fica por aqui. Voltamos amanhã ao 12:30. Boa tarde, ABC!